Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira, 24 de janeiro, da novela O Rei do Gado. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Jeremias pergunta para Otávio o que ele acha sobre o relatório que Olegário fez. Tavinho diz: o relatório não fala muita coisa. Você não acha que se ela fosse mesmo uma Berdinazzi, ela não estaria aqui cobrando o que ela acha que é dela por direito? Otávio diz que seria o mais lógico. Por causa disso que mataram o meu pai, por causa de um relatório que não diz nada. O senhor não acha muito estranho, não, seu Jeremias? Jeremias diz que ele já pensou muito nisso. Otávio diz que ele vai tirar isso a limpo. Jeremias pergunta de que jeito. Otávio diz: achando a tal Luana. Jeremias conta para Otávio que Bruno havia dito que ia trazer essa moça aqui, mas ele achou que era uma tramóia. Otávio pergunta por quê? Porque aqueles maleditos estão tudo atrás da minha fortuna. Otávio pergunta para Jeremias onde ele acha os Mezenga. A falsa Marieta diz para Judite que ela está começando a achar que ela encontrou o caminho mais difícil para chegar até lá. Judite pergunta do que ela está falando. Ela diz das besteiras que a gente faz na vida e que nem sempre o caminho mais curto é o mais fácil. Judite diz que ela continua sem entender nada. Rafaela diz que é uma história complicada e que ela está cansada disso tudo. Judite torna a perguntar para a falsa Marieta do que ela está falando. Eu tô falando, Judite, que tudo o que eu mais queria agora era estar junto do Marcos. Jeremias aparece e pergunta por que ela não vai atrás dele. Judite se assusta. Jeremias olha de cara feia para a cara da falsa Marieta. Ele diz que ouviu o que ela falou e ele não gostou. Eu tô vendo que o senhor não gostou. Jeremias diz que ele não é trouxa. Ele tá sabendo que esse rapaz andou rondando a casa dele e que você foi atrás dele em Muzambinho e depois veio com aquela história sem ele nem beira. Eu não posso admitir isso, não com o Mezenga. Você pode escolher quem você quiser nesse mundo, menos o Mezenga, capiche? Rafaela diz não. Eu não capisco, tio Jeremias Berdinazzi. Ele diz: o que é isso? Rafaela diz que ama o Marcos Mezenga e que ela não vai ficar se deitando com ele no cafezal como tinha que fazer a tia Giovanna e o tio Henrico. Jeremias diz: maledita. Ela diz que não vai permitir que ele se intrometa na vida dela, por mais dinheiro que ele tenha, porque ela não foi lá atrás disso, capite? Mas eu te mando embora dessa casa, Marieta Berdinazzi. Ela diz que não se chama Marieta Berdinazzi. Ele arregala os olhos e pergunta o que ela está falando. Eu não me chamo Marieta Berdinazzi. Eu não sou filha do seu irmão Giacomo Guilherme. Eu não caí de caminhão nenhum. Eu nunca fui boia fria em toda a minha vida. Jeremias fica arrasado e Rafaela continua. Mas eu sou uma Berdinazzi. Jeremias pergunta: mas como uma Berdinazzi? E que história agora que você vai me inventar? Ela diz que o nome dela é Rafaela e ela é neta do irmão dele, Bruno, que morreu na guerra. Você está me dizendo que é neta do meu irmão Bruno. Ela diz: do teu irmão Bruno que morreu na guerra, mas antes fez um filho na minha avó Gemma. Jeremias pergunta se eles fizeram esse filho no campo de batalha, embaixo das bombas, numa trincheira, Ela diz que sabia que ele não iria acreditar nessa história. Ele diz que é por isso que ela inventou outra pior ainda. Ela diz que sim e que ela já vai embora antes que ele mande ela. Judite tenta intervir a favor de Rafaela, mas Jeremias manda ela deixar ela embora. Fique sabendo que eu já anulei o meu testamento. Eu acho que o senhor faz muito bem. É melhor o senhor deixar tudo para os seus empregados mesmo. O que você está esperando para ir embora desta casa, Marieta? Ela diz Rafaela, e que o senhor mande trazer o carro do Marcos. Judite diz que ela não falou nada, e Rafaela diz que vai arrumar as coisas dela. Jeremias diz: Rafaela, imagina. Judite acaba confessando que ouviu o Dr. Fausto chamando ela por esse nome. Jeremias chora decepcionado. Leia diz para Ralph que ela só está lá porque ela quer o dinheiro dela de volta. Ele diz que vai devolver para ela porque ele não gastou nenhum centavo.
Ele achou que ela fosse precisar da grana. Ela diz que não acredita nisso. E Ralph faz um cheque para ela, devolvendo todo o dinheiro do iate que ele vendeu. Tome, faça um bom uso desse dinheiro, é todo seu. Leia pergunta por que ele fez tudo isso. Ele diz que não tocou em nenhum tostão. A abestada cai na dele. Marcos diz para Lia que a mãe deles não quer nem saber se o pai deles está vivo ou está morto. Ela só quer saber de quantos bois ela vai levar para poder sustentar aquele vadio. Para com isso, Marcos, porque ela não está mais com aquele vadio. Marcos diz para Lia que ela pode escrever que se o pai deles morreu, Leia não vai levar nenhum boi deles. Rafaela liga para Marcos para pedir o endereço dele, porque o delegado encontrou o carro dele e ela vai levar para ele. Marcos manda ela pegar papel e caneta para anotar o endereço. Ela diz, tá, pode falar. Otávio diz que o pai dele estava certo. Jeremias diz, estava certo meu amigo Olegário. Judite diz que ela levou um susto quando Rafaela começou a dizer que ela não era Marieta. Jeremias diz, e eu mais, quando ela disse que era neta do meu irmão Bruno. Imagine só se eu fosse um imbecil para acreditar em mais uma mentira daquela maledita. Jeremias coloca a música italiana e fica chorando olhando para a foto dele com os irmãos e a mãe dele. Otávio diz para Rafaela que o carro do Marcos Mezenga já chegou. Rafaela pergunta por Jeremias. E Otávio diz que Jeremias não quer se despedir dela. E ele também falou que ela pode continuar usando o dinheiro que está na conta dela até acabar. Rafaela diz que vai deixar o talão de cheques com a Judite. E ele pode fechar a conta se ele quiser. Judite diz que Rafaela vai sair de lá com as mãos abanando como ela chegou. Otávio diz, meu Deus do céu, uma moça tão bonita, tão suspeita. Rafaela dirige o carro de Marcos, pensando como ela vai provar que é neta de Bruno para Jeremias. Jeremias diz para quem veio atrás da minha fortuna e não quis a mixaria que estava na conta dela. Se fosse outra, ela teria ficado com o seu dinheiro, nem que fosse para não perder a viagem, né? Jeremias pergunta para Judite se ela está se doendo por ela. Ela diz não, mas que eu sabia que o nome dela era Rafaela, eu sabia, porque eu escutei aqui nessa sala o Dr. Fausto chamando ela por esse nome. E nunca me disse nada, né? Judite diz que Rafaela inventou uma história e ela acreditou. Está bem, a maledita já se foi, não vamos mais falar sobre isso. Jeremias conta tudo sobre Rafaela para o delegado Valdir. Valdir diz que ele pode denunciar a falsa sobrinha dele por falsidade ideológica e falsificação de documentos. Jeremias diz que ele não vai fazer isso com a coitada, deixa ela seguir a vida dela. Suzane abre a porta do apartamento de Ralph e flagra ele e Leia juntos. Ela diz, ora, ora. Leia pergunta para Ralph quem é essa mulher, e Suzane faz a mesma pergunta para ele. Ralph se mete no meio de Suzane e Leia. Suzane pergunta se essa é a rainha do gado. Leia pergunta se ela é o quê, a rainha das vadias? Suzane grita, ora, não me chame assim. Ralph diz, não, peraí, baixaria aqui no meu apartamento, não. Leia diz que não iria descer tanto o nível dela com isso. Suzane diz que se for preciso ela desce. Ralph manda ela parar com isso. Ele diz, Leia, se manda, depois a gente conversa. Eu não tenho mais nada para conversar com você, depois dessa atmosfera que se tornou irrespirável. Ralph pede para se explicar para Suzane. Eu vou matar você, Ralph, bandido salafrário, eu vou te arrancar os olhos. Ela começa a bater nele e ele pergunta se ela está maluca. Zé do Araguaia conta para a dona Ana que quando Bruno estava vivo, ele ensinou muita coisa para ele. Qual fruta comer sem se envenenar? Dona Ana diz, as que não estão bicadas de passarinho. Ele diz que ela é boa de memória e que também ele ensinou para Bruno de qual cipó se pode cortar e tomar a água e que se Bruno encontrar um rio, ele se salva. Dona Ana diz, e se ele não encontrar o rio? Zé diz, aí Deus ajuda ele a encontrar. O exército volta a dar continuidade nas buscas. O helicóptero sobrevoa o rio e a mata. Eles encontram onde está caído o avião de Bruno Mezenga. Lia chama Marcos dizendo que encontraram o avião do pai deles.
Dá notícia na TV que somente foi encontrado morto o corpo do copiloto que estava no avião. Nesse momento, a equipe de buscas está vasculhando a área em busca dos 2 sobreviventes. Marcos e Lia ficam felizes em saber que o pai deles está vivo. Luana ouve quando Regino conta para Jacira que acharam o avião do Rei do Gado. Regino diz para Luana que encontraram o avião de Bruno, mas não encontraram ele, e que ele deve estar morto. Luana lembra de Bruno dizendo que o avião dele era mais seguro do que o caminhão de Boia Fria. Leia mente para Lia que ela vendeu o barco para ajudar o Marcos com as contas. Lia sorri pela atitude da mãe. Jeremias conta para Judite que deu uma pena nele ver aquela moça indo embora. Judite diz que ela estava esperando ele falar isso. Como assim, Judite? A idade às vezes amolece o coração de um homem, seu Jeremias. Jeremias diz que o ódio que ele tem pelos Mezenga não amolece nunca. Rafaela chega na casa de Marcos e ele diz maledita Berdinazzi. E ela diz maledito Mezenga. Os 2 se abraçam. Marcos apresenta a falsa Marieta para Lia. Lia diz que ela é muito bem-vinda. Marcos pergunta como ela se arranjou com o tio maledito. Eu não sou Marieta Berdinazzi, meu nome é Rafaela. O que você e o seu pai estavam desconfiados é verdade. Não pode haver 2 Marieta Berdinazzi. Eu nunca fui boia fria. Eu não caí de caminhão nenhum e também não sou filha de Giacomo Guilherme. Lia diz, mas então a Luana... Rafaela diz que a Luana pode ser a verdadeira Marieta Berdinazzi. Então quer dizer que você estava representando o tempo todo? Rafaela diz, não exatamente. Lia pergunta como não exatamente se ela acabou de dizer que não é a Marieta. Eu não sou Marieta, mas eu sou uma Berdinazzi. Marcos diz que agora ela está dando um nó na cabeça dele. Rafaela conta que ela é neta de Bruno. Você lembra que você comentou comigo que mandaram cartas da Itália para Bruno? Então, era minha avó Gema. Ela escreveu muitas cartas aqui para o Brasil antes de descobrir que ele estava enterrado lá na Itália. Júlia chama Marieta para almoçar. Lia pergunta para Marcos se ele vai entrar nessa e ele fica pensativo. Jeremias confessa para Tavinho que ele está com saudades da falsa Marieta.